Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar nossa conversa com algumas perguntinhas. Você já imaginou como seria uma viagem para um lugar bem distante em outro continente? E se essa viagem fosse feita pelo mar? E se a embarcação usada na viagem fosse pequena e frágil? E se esse barco tivesse pouco espaço para água potável? E se essa tripulação não conhecesse bem o caminho a seguir? Pois bem, esses foram alguns desafios enfrentados pelos europeus nas grandes navegações. Embarque comigo nessa viagem e descubra mais sobre esse assunto. Vamos começar observando esse mapa mundo, que está presente no Insulário Illustratum de Henrique Martellus. Se repararmos bem, veremos que só estão ilustrados os continentes europeu, africano e asiático. Isso acontece porque na data em que ele foi produzido, 1489, a América ainda não havia sido oficialmente encontrada pelos europeus. Esse fato só aconteceu em 1492. Esse é só um dos indícios de como os navegantes estavam embarcando para lugares desconhecidos e, por isso, perigosos. Um exemplo disso é o Oceano Atlântico, que ainda não recebia esse nome. Ele era conhecido como Mar Tenebroso. Mas afinal, o que foi a expansão marítima europeia? Quando ela aconteceu? Como? Quais foram as consequências? Vamos conhecer agora. A expansão marítima europeia foi um conjunto de viagens de longas distâncias, expedições marítimas, feitas pelos europeus durante os séculos XV e XVI. Para velejar em alto mar, os europeus do século XV enfrentaram perigos reais e imaginários. Entre os perigos reais estavam os ventos desfavoráveis, a ameaça de encalhe, a fome, a doença e a sede no interior dos navios. Os perigos imaginários também eram muitos, como por exemplo, a crença de que a terra era achatada como uma pizza e que aquele que se afastasse muito do litoral cairia num abismo. De que, na altura da linha do Equador, os navios se incendiariam. De que o mar era habitado por monstros terríveis e etc. Esses perigos faziam parte do imaginário da época. Para nós, na atualidade, parece um absurdo acreditar em tais perigos. Mas para a sociedade do século XV, isso era possível, pois o desconhecido cria o medo. Se era assim tão perigoso, por que então os europeus se lançaram às grandes navegações? Primeiramente, buscavam por especiarias e produtos de luxos orientais. Quando os cruzados voltaram lá do Oriente depois de terem combatido os muçulmanos, traziam com eles especiarias, que eram temperos, como pimenta do reino, cravo, canela, gengibre, noz moscada, entre outras. Por sua capacidade de conservar os alimentos e de torná-los mais saborosos, esses temperos passaram a ser cada vez mais consumidos na Europa no decorrer do século XIV. Como na época ainda não haviam geladeiras, os europeus usavam as especiarias para conservar a carne e tornar o seu sabor agradável. Além de servir para temperar alimentos, eram usados no preparo de remédios e perfumes. Além das especiarias, os europeus passaram a consumir também os artigos de luxo orientais, como os tecidos de algodão da Índia, os tapetes da Pérsia, a seda e a porcelana da China e as pérolas do Japão. Isso movimentou as rotas comerciais entre o Ocidente e o Oriente. O segundo motivo foi a busca por novas rotas marítimas para as Índias. No século XV, o rico comércio de especiarias e de artigos de luxo orientais era quase todo controlado por mercadores árabes e italianos. Valendo-se de sua larga experiência comercial, os árabes traziam as mercadorias do Oriente até as cidades como Cairo e a Alexandria na África, e Tiro e Antioquia na Ásia Menor. Ali, os mercadores italianos compravam esses produtos das mãos deles e os revendiam na Europa com grande lucro. Isso significa que até o produto chegar ao consumidor, ele estava com um preço muito alto. Nesse sentido, as regiões como Portugal e Espanha lucravam pouco. E, claro, desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais para poderem lucrar mais com esse interessante comércio. O terceiro motivo é a busca por novas terras. Os reis também estavam interessados na expansão marítima, tanto que financiaram grande parte dos empreendimentos marítimos, pois com o aumento do comércio,
Poderiam também aumentar a arrecadação de impostos para os seus reinos. Mais dinheiro significaria mais poder para os reis absolutistas da época, já que a partir do século XV e XVI, a medida de riqueza havia deixado de ser a terra e passado a ser a moeda. Mas, afinal, quem deu o pontapé inicial nessa expansão? Isso mesmo, Portugal. Para ampliar sua participação no rico comércio mundial de especiarias, os portugueses precisavam evitar o mar Mediterrâneo, que na época era quase todo controlado pelos italianos e árabes, e buscar as especiarias na fonte, isso é, no Oriente. Se eles achassem um novo caminho para o Oriente, conseguiriam as especiarias a preços mais baixos e poderiam revendê-las na Europa com um grande lucro. Além da motivação econômica, houve também a motivação religiosa, ou seja, o desejo português de expandir a fé cristã e combater os infiéis. Por motivos religiosos e comerciais, o rei de Portugal, Dom João I, organizou em 1415 uma grande expedição, que tomou dos muçulmanos a cidade de Ceuta, localizada no norte da África. Esse fato é tido como o marco inicial da expansão marítima portuguesa. Vários motivos contribuíram para Portugal se tornar o pioneiro nas grandes navegações. As condições geográficas favoráveis. Portugal possui uma localização privilegiada, já que tem saída para o Oceano Atlântico e para o Mar Mediterrâneo. A centralização do poder. Portugal foi o primeiro país europeu a possuir uma monarquia centralizada, um rei, com o controle sobre todo o território e os habitantes do reino. Isso facilitava na tomada das decisões. A Revolução de Avis, 1383 a 1385. Nessa revolução, os mercadores portugueses, apoiados por populações humildes do campo e das cidades, pegaram em armas contra o reino de Castela e conseguiram manter a independência de Portugal. Com a vitória sobre Castela, subiu ao trono de Portugal o rei Dom João I de Avis, que deu enorme apoio ao comércio marítimo e à navegação a longa distância. A experiência na navegação em alto mar. Os portugueses adquiriram essa experiência praticando a pesca em alto mar, pescando sardinha, bacalhau, atum e até baleia. No Reino de Portugal, a pesca era uma atividade econômica muito importante, pois a produção agrícola era insuficiente para alimentar a população. O desenvolvimento de técnicas e de conhecimentos necessários à navegação, como o aperfeiçoamento de mapas e portulanos, que eram roteiros detalhados das costas marítimas por onde eles passavam, conhecimento acerca do uso da bússola e do astrolábio, e a invenção da caravela. Com a monarquia centralizada, mercadores ricos e o apoio de capitães experientes, de estudiosos e de construtores de navios, os portugueses iniciaram o contorno da África para chegar ao Oriente. No decorrer desse trajeto, foram estabelecendo as feitorias. Feitoria é um entreposto comercial fortificado. Era usado também para controlar a circulação naval e guardar o território. As feitorias portuguesas na África tiveram um importante papel no comércio com as chefias africanas, envolvendo armas, ouro, marfim e pessoas escravizadas. Vamos ver algumas importantes conquistas dos portugueses, então? Dom Henrique de Avis, conquista de Ceuta. A conquista de Ceuta ocorreu em 1415 e simboliza o começo da expansão ultramarina portuguesa. O objetivo da coroa, impulsionada pela burguesia, era de se apoderar da cidade que recebia as caravanas de mouros, que transportavam ouro, marfim, especiarias e escravos. Gil Eanes, Cabo do Medo. A primeira passagem pelo cabo deve-se ao navegador português Gil Eanes em 1434. O desaparecimento de embarcações que anteriormente o tinham tentado levou o mito da existência de monstros marítimos e da intransferibilidade do bojador. O Cabo Bojador era conhecido como Cabo do Medo. Recifes de arestas pontiagudas fervilham aquela região, tornando a navegação muito arriscada. Em maio de 1434, Gil Eanes se aproximou com uma barca de 30 toneladas, com um só mastro, uma única vela redonda, parcialmente coberta e também movida a remos. Bartolomeu Dias, Cabo das Tormentas. Após muitas expedições, os portugueses chegaram ao limite do território africano, região de navegação perigosa, com águas turbulentas, que ofereciam muitas dificuldades para a tecnologia marítima da época. No final do século XV, precisamente no ano de 1488,
o navegador português Bartolomeu Dias chegou à região com a sua tripulação, enfrentando vários dias de severas tempestades, que colocaram em risco a sobrevivência da expedição. Por conta disso, Bartolomeu Dias deu ao local o nome de Cabo das Tormentas. Mas, apesar das dificuldades, ele foi o primeiro navegador a superar tais dificuldades e dobrá-lo. Foi uma enorme conquista para Portugal, que finalmente descobriu uma nova ligação com as Índias. Quando Bartolomeu Dias retornou a Portugal, a informação ao rei João II da sua conquista, ele reprovou esse nome chamado de Cabo das Tormentas. Ao dobrá-lo e conhecer a rota tão desejada, o rei preferiu nomeá-la de Cabo da Boa Esperança. Vasco da Gama, Índias. Vasco da Gama comandou a expedição marítima que saiu de Portugal em junho de 1497, contornou o continente africano até chegar nas Índias. Após viajarem cerca de 20 mil quilômetros durante meses, eles chegaram nas Índias em maio de 1498. Permaneceram meses nas Índias, retornaram para Portugal em outubro de 1498 e chegaram em Lisboa em agosto de 1499, com uma fortuna em pimenta, canela e gengibre. As vendas desse produto possibilitou aos investidores um lucro extraordinário. Assim, o monopólio comercial, que até então era das cidades italianas de Gênova e Veneza, começou a mudar. Portugal começava a se tornar a cabeça do Império Ultramarino Português. Enfim, essas foram apenas algumas conquistas portuguesas nas grandes navegações. Mas Portugal não parou por aí. Ainda tem muita história pela frente. Não perca o próximo capítulo dessa jornada de conquista marítima portuguesa e também de outros países europeus. Até mais, pessoal. Tchau!